Bem-vindo ao estudo diário do Vem e Segue-me. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é dia 14 de outubro e todos os dias eu compartilho uma escritura, uma designação do Vem e Segue. E você pode estar acompanhando esse estudo comigo aqui no meu canal, Escola Dominical Brasil. Também dá para acompanhar aqui pela Rádio Sud. Na Rádio Sud passa no horário meio-dia e 9 horas da noite. E também eu mando essa mensagem aqui em alguns grupos, de WhatsApp aí para nós interagirmos e conversar. Se você quiser enviar essa mensagem para alguém, pode ficar à vontade, tá bom? Bom, a designação do Vem Segue-me que eu vou compartilhar hoje fica aqui em 3º Nef, capítulo 26, o versículo 11. O que está acontecendo aqui é que Mormon ele está fazendo um resumo, de todos os escritos ali desses profetas do livro de Mormon. E inclusive da parte em que Jesus Cristo estava visitando aqui as Américas, falando ao povo. E ele estava prestes a escrever algumas coisas, que aconteceu, mas o Senhor proibiu ele de escrever essas coisas, Por que será que o Senhor proibiu ele de escrever fazer um relato completo, minucioso ali do que havia acontecido? Olha o que diz aqui no versículo 11, nas próprias palavras de Mormon. Eis que eu estava prestes a escrever tudo o que foi gravado nas placas de Nefim. Mas o Senhor me proibiu, dizendo: experimentarei a fé de meu povo. Então o Senhor não permitiu que Mormon escrevesse todas as coisas, porque Ele quer experimentar a nossa fé. A gente não deve ter a resposta física para todas as coisas, nem tudo tem que estar na Escritura para que nós possamos crer. Nós devemos buscar por nós mesmos, receber por meio do Espírito Santo a confirmação da verdade. Tá bom? Então é disso que ele está falando. O Senhor está falando que vai experimentar o seu povo, Então, ao ler essa escritura aqui, que o Senhor ele quer experimentar o seu povo para ver se nós vamos acreditar, mesmo às vezes com algumas perguntas que nós não temos resposta dentro do Evangelho, mas nós buscamos. Só deixando bem claro aqui que ter dúvida é diferente de você ter pergunta. Eu tenho muitas perguntas sobre o Evangelho. Cada vez que eu estudo, surgem novas perguntas ali, Como que isso aconteceu? Mas não dúvida. Dúvida te afasta da fé, Então não é dúvida que nós devemos ter. Nós devemos ter perguntas dentro do Evangelho. Bom, e inclusive essa escritura aqui, que fala que o Senhor vai experimentar a fé do seu povo, eu lembrei do meu amigo Almeida, Ele tem um canal também e ele compartilhou, Ele sempre está compartilhando a escritura, ou no comentário aqui no meu canal também ele compartilha sempre Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: mas o justo pela sua fé viverá. Então, o justo ele tem que viver pela fé, Não tem que ter prova física de tudo que acontece. Eu confesso que hoje em dia, ao estudar as escrituras, ao estudar parece que eu estou recebendo uma prova física. Nossa, é assim, eu já acreditava nisso, mas agora eu estou vendo que é assim mesmo, Acaba sendo uma prova física assim para mim algumas coisas que eu aprendo hoje em dia. Mas muitas vezes eu acreditei pela fé. E Abacuque 2, versículo 4 diz isso, que o justo viverá pela fé, Nós devemos ter fé nas coisas que o Senhor nos fala, acreditar e seguir em frente. É isso que está falando aqui. Ontem, no estudo do livro de Mormon no grupo, do livro de Mormon, grupo que o Lucas Guerreiro criou, o que acontece? Teve um rapaz, chamado Arthur, muito legal, ele estava compartilhando que ele está lendo o livro de Mormon, ele se sente bem lendo ali, ele gostou da parte ali da árvore da vida, ele mencionou a parte ali das profecias que o anjo falou que aconteceria para Nef, mas que ele ainda não havia recebido uma resposta de Deus, um testemunho de que o livro é verdadeiro. Então ele pediu para algumas pessoas pudessem compartilhar ali o testemunho, de como recebeu o testemunho de que o livro de Mormon é verdadeiro. Então várias pessoas começaram a compartilhar, homens, mulheres, e o estudo se tornou muito edificante aqui no grupo, foi muito legal. Eu mandei uma mensagem para o Arthur, do WhatsApp no PV para ele, contando que quando eu era missionário, eu estava ensinando uma família, era um casal com 2 filhos. E o homem, o chefe da família, já havia recebido a resposta, e as crianças também.
E a mulher ainda não havia recebido uma resposta, né, que o livro de Mórmon era verdadeiro. Embora ela estava se empenhando, buscando ali, orando, lendo bastante ali o livro de Mórmon. E eu e meu companheiro decidimos fazer um jejum, porque estava chegando a próxima data do batismo, né, e ela ainda não tinha recebido a resposta dela, né, ou pelo menos achava que não tinha recebido, ela não tinha reconhecido ainda aquela resposta. Então nós jejuamos, quando nós voltamos lá para ver como tinha sido a oração dela, o estudo. Ela falou, olha, eu orei, eu não senti, mas eu confesso para você, quando eu leio, né, eu fico dominada aqui pelo Espírito, eu sinto algo muito bom, eu não quero parar de ler o livro de Mórmon. E aí naquele momento, né, nós pegamos e falamos, e será que não é essa a resposta que Deus está te dando? Que quando você está lendo, você está se sentindo bem? E aí ela parou para pensar, e não é que é mesmo, eu nunca me senti assim, quando eu leio esse livro eu me sinto dessa maneira, né? Então ela aceitou como uma resposta e a gente compartilhou com ela, na ocasião, 1 Samuel capítulo 3, do versículo 4 ao 10, né? Nessa escritura no Velho Testamento, é quando Deus ele chama Samuel para ser um profeta. Então Samuel está deitado, né? E ele ouve uma voz, né? E a voz diz, Samuel, Samuel. E Samuel ele se levanta, né? E diz, eis-me aqui. Ele corre até Eli e fala para Eli, eis-me aqui, por que me chamaste? E Eli vai lá e fala, não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. E isso acontece 3 vezes, né? Ele é chamado e ele corre de novo ali para Eli. Aí Eli pegou e pensou, não sou eu que estou chamando, se não é eu, é Deus, né? Então ele falou, ó, vai deitar de novo, né? E se acontecer que te chamar, você dirá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí, novamente, Samuel foi deitar ali, como das outras vezes, o Senhor chamou, né? Samuel, Samuel. E aí Samuel, né, disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E naquele momento ali, Deus falou com Samuel e ele foi chamado, né, para ser um profeta ali de Deus, né? Então é uma experiência muito legal. Uma coisa interessante é que Samuel ele não reconheceu que era o Senhor que estava falando com ele, ele ia até Eli. E ainda bem que ele foi até Eli, porque Eli sabia da maneira que o Senhor se comunicava com o povo. Então ele falou, olha, é Deus que está falando com você, fala com ele que o teu servo ouve, né? E para ele falar contigo. Então é interessante, né, essa parte. E o mesmo, ao Arthur aí que estava compartilhando aí, que está lendo o livro de Mórmon, está gostando, às vezes esse gostar que você está gostando de ler o livro, esse sentimento bom, essa parte que você gostou, né, de que da árvore da vida, de ter gostado das profecias do anjo para Nef ali, às vezes esse sentimento já é uma resposta para você. Basta você se ajoelhar e pedir uma confirmação a Deus de que essa é a sua resposta, tá bom? Então fica a dica aí. Bom, eu vou compartilhar aqui agora, né? Quando Nef ele fala para seus irmãos o seguinte, né? Que o Senhor está falando constantemente, mas eles não estavam percebendo. Diz assim, é lá em 1 Nef 17:45. Haveis ouvido a voz do Senhor de tempos em tempo, e ele vos falou numa voz mansa e delicada. Mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudeste perceber suas palavras. Né? Então, o Senhor ele fala numa voz mansa e delicada, de maneira que, às vezes, se nós não prestarmos atenção, nós podemos não perceber as suas palavras, ou fazer como Samuel, né? Não identificar e procurar outra pessoa, ou pensar que outra pessoa está falando. Esses dias eu compartilhei a mensagem de que o Espírito Santo está falando constantemente conosco, por meio de sentimento, de ação, ali de sentimento, por voz, né? Tudo essas impressões que nós temos, tudo isso é o Espírito Santo falando, né? A gente pensa que receber revelação às vezes é algo de profetizar, algo que vai acontecer. Não, o Senhor está falando constantemente conosco, basta a gente reconhecer a voz dele, tá bom? Eu vou terminar aqui ó, com Doutrina e Convênio, no seção 6, versículo 22. Tá bom? Aqui o que aconteceu? Oliver Cowdery ele já havia recebido um testemunho sobre o livro de Mórmon. Aliás, ele estava servindo ali como escrevente, né,
do livro de Mormon, né? Joseph Smith ele ia traduzindo e ele ia anotando as palavras que Joseph Smith ia falando. E antes de começar esse trabalho, ele pediu uma confirmação a Deus de que era verdadeira aquela obra e que Joseph Smith ele era um profeta de Deus. E Deus havia tocado nele sobre isso. E depois, aqui nessa sessão, ele pede um novo testemunho a Deus. E aí, por meio do Urim e Tumim, né? O Joseph Smith ele recebe a seguinte revelação aqui para Oliver Calder, dizendo assim: em verdade eu te digo, que se desejas mais um testemunho, volte a tua mente para a noite a que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto. Que maior testemunho podes ter do que o de Deus? Então, se eu já recebi um testemunho, eu não devo ficar procurando o mesmo testemunho. Por exemplo, eu já recebi o testemunho que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu não vou pedir para a pessoa perguntar a Deus se ela deve ser batizada. Batizar é um mandamento do Senhor. Se você receber um testemunho de que o livro de Mormon é verdadeiro, você deve ser convidado a seguir o exemplo de Jesus Cristo e ser batizado como ele foi. Tá bom? Então, eu só quero compartilhar essa mensagem, né? Hoje ficou um pouquinho longa aí, mas eu agradeço aí você estar estudando o livro de Mormon aqui comigo, a designação do Vem Segue. E hoje o que eu compartilhei aqui, que deu início ao estudo, foi 3º Nef 26:11, tá bom? A qual o Senhor vai experimentar a nossa fé, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.